O seu novo Renault Clio cuida de si com a assistência de manutenção na faixa de rodagem. Esta funciona através desta câmara. Se estiver prestes a transpor inadvertidamente uma linha contínua ou descontínua, a câmara detecta este perigo e corrige a trajetória do veículo. O sistema também pode emitir um alerta através de vibrações no volante, ao mesmo tempo que corrige a trajetória. Para ativar a assistência à manutenção na faixa de rodagem, prima este botão até que apareça a mensagem Assistência à manutenção na faixa de rodagem. Pode verificar que a mensagem Manutenção na faixa de rodagem ativa é apresentada acompanhada deste indicador e de linhas à esquerda e à direita do veículo que são apresentadas a cinzento. Assim que for ativada, a assistência à manutenção na faixa de rodagem fica operacional ao conduzir a velocidades entre 70 e 180 km/h. Tenha atenção que em cada arranque do motor, a assistência de manutenção na faixa de rodagem encontra-se no estado em que esteve quando o veículo foi desligado. Por outras palavras, se a tiver ativado, esta permanecerá ativa no próximo arranque. Enquanto a câmara não detectar uma linha contínua ou descontínua, ou a berma da estrada, o testemunho de alerta e as linhas no quadro de instrumentos são apresentados a cinzento. Se a câmara detectar linhas quando conduz, estas são apresentadas a branco com o indicador. Quando estiver prestes a transpor inadvertidamente uma linha ou se o seu veículo se estiver a aproximar da berma da estrada, por exemplo, do separador central ou de um aterro, sem que tenha ativado os pisca-piscas, a câmara detecta este perigo e aciona o sistema. A assistência de manutenção na faixa de rodagem atua no volante para corrigir a trajetória. O indicador no quadro de instrumentos e a linha em causa são apresentados a amarelo. Em seguida, deverá assumir o controle da trajetória do veículo através do volante. Se apesar da correção da trajetória pela assistência de manutenção na faixa de rodagem o veículo não for capaz de evitar o perigo, o indicador e a linha transposta são apresentados a vermelho no quadro de instrumentos e o sistema alerta-o através de vibrações no volante. Esta é uma situação de último recurso para o informar de que deve assumir o controle do volante. Quando a câmara detecta que a correção da trajetória é demasiado longa, a linha em causa pisca a amarelo. Também é emitido um aviso sonoro para o informar de que a saída da via de trânsito continua iminente, mesmo que a correção da trajetória ainda esteja em ação. Neste caso, terá de ser o próprio condutor a corrigir a trajetória. A intermitência da linha e o sinal sonoro param. Por fim, se a situação detectar que as suas mãos não estão no volante e que não interveio durante a ação da assistência de manutenção na faixa de rodagem de retorno à via, este testemunho de alerta surge a laranja no quadro de instrumentos, acompanhado da mensagem Manter o controlo e de um sinal sonoro. Estes permanecem ativos até que assuma novamente o controlo. Tenha atenção que pode regular alguns dos parâmetros, como por exemplo o nível de vibração do volante, bem como a sensibilidade de detecção das linhas. No seu EasyLink, selecione Regulações. Em seguida, no separador Veículo, clique em Ajuda à condução e selecione Via. Em seguida, pode regular a sensibilidade da vibração do volante. No entanto, também pode optar entre 3 níveis de sensibilidade de detecção das linhas: cedo, normal e tarde. Se definir a sensibilidade de detecção das linhas como cedo, o veículo reagirá logo que estiver próximo de uma linha. Com uma regulação de detecção normal, o alerta é dado quando se aproxima da linha. Por último, com a regulação de detecção tarde, a linha apenas é detectada quando transposta. Vejamos agora o caso de a câmara detectar apenas uma linha. Verá uma linha branca e uma linha cinzenta no quadro de instrumentos. Neste caso, deverá permanecer vigilante, dado que existe o risco de que a transposição da linha não detectada não acione a correção da trajetória ou um alerta. Para desativar a assistência à manutenção na faixa de rodagem, prima o botão até que a mensagem Assistência à manutenção na faixa de rodagem seja apresentada. O indicador e as linhas desaparecem do quadro de instrumentos e é apresentada a mensagem Assistência à manutenção na faixa de rodagem desativada. Tenha atenção que a desativação da assistência à manutenção na faixa de rodagem também desativa automaticamente o aviso de transposição involuntária da faixa. A assistência à manutenção na faixa de rodagem não substitui a vigilância do condutor. Para garantir o funcionamento correto desta ajuda à condução, certifique-se de que efetua a manutenção da câmara e do para-brisas e os mantém limpos. A função pode ficar temporariamente indisponível quando a visibilidade da estrada é reduzida ou se o percurso incluir curvas apertadas.
A assistência à manutenção na faixa de rodagem não está ativa em marcha atrás. A assistência à manutenção na faixa de rodagem é uma ajuda à condução que não substitui a vigilância do condutor. Se as linhas não forem detectadas pela câmara, o controle da trajetória e o alerta não serão acionados. Portanto, é da responsabilidade do condutor estar atento à área circundante e verificar a trajetória do seu veículo. Caso não esteja disponível, as linhas e o testemunho de alerta são apresentados a cinzento. Adicionalmente, deve desativar a função se estiver a rebocar um atrelado ou se estiver a entrar numa área com diferentes marcações no pavimento, como, por exemplo, uma zona de obras na estrada. Se o quadro de instrumentos apresentar esta imagem e a mensagem verificar a câmara dianteira, significa que a assistência de manutenção na faixa de rodagem detectou uma avaria. Contacte um representante Renault para resolver o problema. A assistência de manutenção na faixa de rodagem permite que conduza com maior tranquilidade para a sua comodidade. Boa viagem com o seu novo Renault Clio.